No episódio anterior, minha abordagem foi a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 10. E nela conversamos sobre as causas e efeitos das mortes de Ananias e Safira. Vimos que este acontecimento causou impacto muito forte nos membros da igreja. Pois, como sabemos, o casal tinha muita relevância no contexto cristão da época. Tratava-se de dois destacados líderes da igreja. Diante disto, as pessoas passaram a ponderar: se Deus foi tão severo com Ananias e Safira, que eram tão próximos à causa, com certeza será bem mais duro conosco se não procedermos corretamente. A comprovação deste pensamento, ela vem a nós com a leitura do versículo 11, que diz: E veio um grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram essas coisas. Eu entendo que o acontecido com Ananias e Safira pode ter sido a preparação da igreja para aquilo que se sucederia. Mais uma vez, vamos ler a Bíblia. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sejam todos bem-vindos ao canal Escritura Comentada. Antes de dar continuidade aos comentários neste episódio, eu te recomendo que, se você não assistiu o meu episódio anterior, que eu faça agora, tá? Dá um pause aqui, vai lá, assiste, para que você fique contextualizado com o assunto que nós estamos abordando. E aproveitando, deixa teu like e compartilha com teus contatos, tá bom? Ajuda o Evangelho de Jesus Cristo a ir mais longe, ok? Então, após os últimos acontecimentos, é possível notar que os apóstolos estavam mais confiantes em suas responsabilidades de portadores do sacerdócio. Nós sabemos que eles já haviam recebido a investidura do Espírito no dia de Pentecostes. Agora, eles estavam agindo sob forte influência do Espírito da Verdade, que os conduzia e lembrava as coisas que Jesus Cristo lhes havia ensinado. Com isto, os milagres se tornaram recorrentes. Sobre isto, a Escritura diz: das cidades circunvizinhas afluía a multidão a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Enfermos eram transportados para as ruas e o punham em leitos e em camas, para que a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. Gente, essa escritura ela é de uma profundidade. Pedro teria que passar por algum local, então era dia, ele não andava à noite fazendo as suas pregações, compartilhando o Evangelho. Então o sol batia e a sua sombra era esticada. Então eles colocavam as pessoas que, ao passar, a multidão que os cercava era muito grande. A exemplo do que aconteceu com Zaqueu, que subiu no sicômoro, e o paralítico que desceu do telhado, as pessoas colocavam os enfermos na beira da estrada, quando fosse passando Pedro, a sua sombra o tocasse, para que ali houvesse um milagre. Muito interessante o nível de fé destas pessoas. Quando pensamos em curas milagrosas, pensamos nas administrações formais do sacerdócio, inclusive a unção com óleos consagrado, a imposição das mãos e o exercício da fé por ambas as partes. No entanto, desses três elementos, apenas um é absolutamente indispensável: a fé. Havia algo de mágico na sombra de Pedro? Claro que não existia magia nisso.
Não existe nada de especial na sombra de Pedro. Também não existe nada de mágico no óleo consagrado ou no ato de imposição das mãos. Mas a fé, esta é outra história. Ela realmente opera um milagre. Porém, eu penso que os apóstolos e profetas, eles podem reforçar a fé a tal ponto que milagres possam ser realizados por meios convencionais, podemos assim dizer. Nós concordamos que a fé em Cristo é o poder realizador do milagre. Mas a confiança e o respeito que as pessoas tinham por Pedro fizeram os milagres acontecerem. A fé é o poder curador. Não há virtude ou poder de cura em uma peça de roupa ou outro objeto, seja ele de Pedro, de Paulo, de Jesus Cristo ou de qualquer outra pessoa. Mas os ritos e objetos, eles podem ser usados para ajudar a aumentar a fé. E é nesse sentido que existem as ocasiões em que as ordenanças, atos ou objetos podem ser usados para ajudar a centrar as faculdades mentais de uma pessoa naquelas coisas que farão com que a fé dela aumente. Foi assim que Jesus Cristo usou a mistura de saliva com barro para ungir os olhos de um cego. Não que houvesse qualquer poder curativo na lama espalhada sobre os olhos cegos, mas o ato físico ajudou o trabalho mental do qual a fé cresceu. O mesmo princípio pode ser observado na cura da mulher que tocou a túnica de Jesus. Assim também como na ressurreição do morto, ao ser tocado pelos ossos de Eliseu. Outro exemplo bem atual é a própria ordenança de ministrar aos enfermos por meio do ritual de ungir com óleo e impor as mãos. Queridos irmãos, os milagres são reais. Eles existem e são provas da fé. Eles ainda acontecem em nossos dias. Disto eu posso testificar. Inclusive, para nós encerrarmos já esse episódio, eu lembro o memorável dia 22 de julho de 1839 em Montrose, Iowa, quando o profeta curou muitos enfermos. Ele tirou um lenço de seda de seu bolso, deu para o apóstolo Wilford Woodruff e disse-lhe para ir e usá-lo na cura de 2 filhos de um não-membro da igreja. O elder Woodruff, conforme instruído, usou o lenço para enxugar o rosto das crianças doentes e elas foram curadas. Queridos, eu sei que essas coisas são verdades. O poder de Deus em nada mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. E eu lhes convido a assistir o próximo, que será a conclusão desses nossos comentários em cima do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. É importante que você assista ao próximo e deixa teu like lá, compartilha com teus contatos. Vamos ajudar o Evangelho de Jesus Cristo a chegar a mais e mais pessoas. Tá certo? Abração!